Meus amigos, hoje aconteceu um fato e eu quero compartilhar com vocês porque eu tenho a certeza que este fato, essa experiência que eu tive com um passageiro, vai falar muito com você. Hoje um passageiro começou a falar que falava do amor de Cristo insistentemente para uma pessoa, mas essa pessoa ela recusava, ela não queria ouvir e ficava até mesmo chateada quando ela enviava por mensagem algo da palavra de Deus. E aí ela falou que ficou um pouco chateada pelo simples fato de que essa mesma pessoa, ela, quando estava na presença de Deus, ela enviava para ela algumas coisas de Deus. E eu falei, mas agora, o que aconteceu? O que ela está fazendo? Ela disse que essa pessoa, ela entrou para uma outra religião. E eu falei para ela o seguinte, olha, por mais que você insista, por mais que você pregue a palavra, a primeira coisa que você precisa ter em mente é quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por mais que insistentemente eu fique pregando, anunciando o evangelho para qualquer pessoa, é o Espírito Santo de Deus quem convence aquela pessoa. E a segunda coisa que você deve fazer é demonstrar não somente com as suas palavras, mas com as suas atitudes, porque o maior exemplo que Deus pode passar por esta pessoa através de você é o exemplo que você vai dar, porque o exemplo ele arrasta. Então o exemplo vai dar uma noção para esta pessoa do que Deus está fazendo sobre a vida dela, porque ninguém pode ser levado a Jesus Cristo forçadamente, porque a pessoa tem um livre-arbítrio de escolher o que de fato ela quer viver sobre a sua vida. Então entenda uma coisa, o maior exemplo que nós temos hoje é o próprio Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nós na cruz do Calvário. E quando nós nos já chegamos a Jesus, nós nos já chegamos por livre e espontânea vontade. E é certo que algumas pessoas se achegam a Deus por causa de um sofrimento, de qualquer coisa que tenha vivenciado. Mas a melhor coisa para a conversão de uma pessoa é o exemplo que você dá. Porque a pessoa, quando olha para o que Deus está fazendo sobre a sua vida, ela consegue enxergar que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é bondoso, que esse Deus faz coisas tremendas sobre as nossas vidas. Então eu disse para ela o seguinte, olha, não se preocupe, porque para Deus restaurar a sua família, Deus restaurar o seu casamento, Deus restaurar esta união, a primeira coisa que você deve fazer é buscar pela sua família em oração. Busca em oração e também dê o exemplo, porque por mais que ela esteja afastada em outra religião, cedo ou mais tarde, ela certamente vai enxergar pelo Espírito Santo de Deus a mudança sobre sua vida. Então, o seu exemplo vai arrastar esta pessoa para a presença do Senhor. Então, entenda uma coisa, o maior exemplo que nós podemos passar para alguém é aquilo que nós estamos fazendo na presença do Senhor. Porque se você de fato serve a Deus e tem em mente que Ele está mudando a sua vida, só segue, porque Deus vai te abençoar e as pessoas vão se converter pelo testemunho que você está dando. Este é um vídeo, eu acho que tem a falar muito com você, que nós somos o maior exemplo. A Deus, se Deus converteu verdadeiramente as nossas vidas, se Deus verdadeiramente entrou no nosso ser, pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, pela nossa forma de viver na presença do Senhor, vai arrastar outras pessoas. Porque essa é a principal estratégia de Cristo. Quando você se converte, você se torna o exemplo fiel de que Deus é maravilhoso e faz coisas grandes sobre a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, olha, nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente o que você achou, deixa o like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.